Olá, querido irmão, querida irmã, sou o Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, mestre em Teologia Bíblica pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia Paz. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada neste domingo. Minha saudação a todos os queridos radiovintes da Rádio Comunidade FM, a Web Rádio Nossa Mãe de Birité, que nos cede esse espaço para pregar a Palavra de Deus. Se é a primeira vez que você está passando aqui no canal, deixe o seu like, faça a sua inscrição, ative as notificações, deixe o seu comentário e compartilhe com todos os seus amigos que gostam de meditar a Palavra de Deus. Dessa forma, as redes sociais entenderão a relevância desse conteúdo e espalharão este conteúdo para mais pessoas. Sou também autor e escritor do livro A Misericórdia como Caminho de Salvação, uma análise exegético-teológica de Mateus 25, 31, 43, o texto do juízo final. Pode ser adquirido pela editora Dialética, cujo link deixarei aqui embaixo. Então, se você quer aprender como ser misericordioso de tal maneira que você possa estar no caminho rumo ao céu, o caminho querido por Deus, então adquire esse texto. Nele você aprenderá a fazer a análise narrativa dos textos bíblicos, uma introdução ao Evangelho de Mateus, análise narrativa aplicada ao texto do juízo final e a atualização pastoral desta bonita e importante mensagem para a igreja de hoje. Nós estamos celebrando o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Então, com essa celebração, nós iniciamos a Semana Santa, e essa celebração quer nos inserir dentro do mistério que nós haveremos de celebrar no Tríduo Pascal, a Paixão e Ressurreição de Cristo. Essa celebração ela tem dois momentos. Num primeiro momento se recorda justamente a entrada de Jesus em Jerusalém, e num segundo momento se recorda a sua paixão, o seu martírio, sua morte de cruz. É o único domingo no qual se celebra, que se lê o relato da paixão de Jesus. É o único domingo. Dentre todos os domingos do ano, é apenas no domingo de Ramos e da Paixão do Senhor que se lê e se proclama o Evangelho da Paixão de Cristo. Então, neste ano litúrgico A, nós temos como palavra de Deus para a bênção dos ramos, o primeiro momento da celebração, Mateus capítulo 21, versículo 1 a 11. Depois nós temos Isaías capítulo 50, versículo 4 a 7. Filipenses capítulo 2, versículo 6 a 11. E depois o longo texto de Mateus capítulo 26, versículo 14 ao capítulo 27, versículo 66. Vamos meditar com alegria a santa palavra de Deus. Pois muito bem, o primeiro texto é Mateus capítulo 21, versículo 1 a 11, Então, se trata justamente da narrativa da entrada de Jesus em Jerusalém, mas na versão de Mateus. Nós temos três versões, a versão de Mateus, a versão de Lucas e a versão de Marcos. Cada uma com uma especificidade diferente, que valeria muito a pena depois fazer uma leitura comparada para perceber as diferenças, mas que aqui não vem ao caso. Como nós estamos aqui no âmbito de liturgia, o que esta palavra de Deus quer nos inspirar a rezar e a fazer a experiência de Cristo ressuscitado? Então, nós ficaremos apenas numa interpretação mistagógica ou cristológica do texto, tendo em vista a nossa participação na Santa Missa. Então, veja só. Nesse texto, nós temos justamente Jesus entrando em Jerusalém montado no jumentinho, de tal maneira que esse texto está inspirado lá em Zacarias capítulo 9, versículo 9, e o povo aclama Jesus com gritos, saudando-o como filho de Davi. Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Então veja só, o povo de Deus, o povo de Israel, esperava ansiosamente a chegada do Messias, o rei que haveria de libertar o povo da escravidão dos opressores. Jesus, ao entrar desta forma na cidade de Jerusalém, então ele quer ser reconhecido como Messias, o Messias esperado, esse descendente de Davi. Entretanto, na prática, seu messianismo não foi um messianismo davídico. Por quê? Porque em nenhum momento ele foi rei, em nenhum momento ele foi violento, em nenhum momento ele derrubou o poder dos poderosos. Mas, com a sua mensagem, com a sua pregação, com a sua própria vida, ele quis instaurar um reino não terreno, mas um reino muito mais grandioso, que era o reinado de Deus em toda a humanidade.
Então é muito interessante essa cena. Por quê? Porque mostra Jesus como rei, querendo ser reconhecido como rei, mas um rei humilde e servidor. Um rei muito diferente dos reis deste mundo ou dos reis que nós queremos, poderosos, vingativos e violentos. Ele, ao entrar montado num jumentinho, nos dá, segundo a própria liturgia nos diz, um exemplo de humildade, pois ele é um rei servidor. Agora, o interessante é que o povo não quer um rei desse tipo. Por isso que, segundo a narrativa bíblica, né, se a gente toma a narrativa bíblica, como ela é construída, o mesmo povo que grita Hosana ao filho de Davi, depois haverá de gritar crucifica-o, crucifica-o. Então, nesse primeiro momento, somos convidados de fato a proclamar Jesus como rei e sermos seus súditos. Ter Jesus como Senhor da nossa vida, Senhor da nossa história. E tê-lo como Senhor de nossa vida e Senhor da nossa história significa assumir o mesmo estilo de vida simples e humilde que ele teve, colocando a nossa vida, nossos dons, nossas capacidades a serviço daqueles que mais sofrem. Dessa forma, seremos verdadeiramente súditos deste Cristo, que é aclamado como rei de Jerusalém, como rei de Israel. Depois nós vamos ter dois textos, Isaías capítulo 50, versículo 4 a 7, e Filipenses capítulo 2, versículo 6 a 11. Ora, neste primeiro texto nós temos um trecho dos cânticos do servo sofredor, do servo de Isaías, né? Que vai ser um texto muito importante, porque os cristãos haverão de utilizar este texto para entender o que aconteceu com Jesus, né? Vale ressaltar que esses textos, os cânticos do servo, do ponto de vista da tradição judaica, não eram lidos em perspectiva messiânica. São os cristãos, a partir da ressurreição de Jesus, que haverão de ler esses textos como se referindo a Jesus. Então, nesse primeiro texto aqui, nessa primeira leitura, agora vamos dizer assim, dentro do ambiente da missa, porque o primeiro evangelho foi no ambiente da procissão de ramos, então nós temos esse servo que não desvia o rosto das bofetadas e cusparadas, porque ele sabe que não haverá de ser humilhado. Ele é um discípulo de Deus, que recebe de Deus as palavras certas para consolar todos aqueles que sofrem. Ele sofre a resistência dos maus, ele é perseguido, ele é violentado, ele é torturado, mas ele permanece firme nesse caminho. Então é muito interessante porque este servo, apesar de ser perseguido, ele permanece firme. Então assim foi com Jesus. Assim foi nosso Senhor Jesus Cristo. Apesar das perseguições, apesar das incompreensões, ele permaneceu firme e resoluto na intenção de instaurar o reinado de Deus, de implantar o reinado de Deus sobre a humanidade, né? Então pensemos a partir desse texto se nós também temos a mesma perseverança diante das incompreensões e dificuldades que a missão evangelizadora pode nos causar. Depois, Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 11, é um hino muito antigo que Paulo resgata e coloca nessa carta aos Filipenses para dar o exemplo da humildade para essa igreja grega, que parece que as pessoas lá não estavam sendo nem um pouquinho humildes. E esse texto é muito famoso porque nele se retrata o mistério da kenosis, ou seja, Deus se esvazia, assume a condição de escravo, assume a condição humilhante de morte, inclusive de cruz, para depois ser exaltado, né? Ou seja, esse mistério do esvaziamento de Cristo. Cristo não se apegou ao ser igual a Deus, mas assume a mais baixa condição para depois ser elevado à glória do céu. Em grego aparece a palavra kenosis. Então esse texto nos inspira uma espiritualidade kenótica, uma espiritualidade de esvaziamento. Nós não devemos ser apegados aos nossos cargos, às nossas posições, aos supostos poderes que temos. Mas devemos ter essa postura do esvaziar-se de nós mesmos, a fim de que o próprio Deus nos exalte, como o fez com Cristo, né? E haveremos de contemplar essa mais baixa humilhação do próprio Deus no próximo texto, né? Ou seja, que é justamente a crucificação de Cristo, a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, os críticos das religiões, eles gostam muito de dizer o seguinte, que a religião nada mais é do que uma projeção humana. Nós projetamos em Deus aquilo que nós gostaríamos de ser. Pois a fé cristã, ela resiste a esse argumento. Por quê? Porque
é muito difícil um ser humano querer ser humilhado, ser rebaixado. O ser humano, naturalmente, ele quer ser o contrário disso. Ele quer ser reconhecido, ele é orgulhoso, ele é egoísta, ele quer estar em poder. Por isso, quando a gente lê a cena da crucificação de Cristo, ou seja, o próprio Deus que morre na cruz, a própria segunda pessoa da Santíssima Trindade que morre na cruz, a fim de que nossos pecados sejam perdoados e depois ressuscita para que nós possamos ressuscitar também e viver na glória do céu. Ora, isso vai contra esse argumento, porque nenhum ser humano quer se humilhar, quer se rebaixar a tal ponto de dar a vida ou morrer numa cruz. Né? Então, este argumento dos críticos, ele diante da cruz de Cristo, ele é muito difícil de se manter de pé. Ele é muito difícil, muito complicado de se manter de pé. Né? E aí, no Evangelho, portanto, então nós temos o Evangelho, a narrativa da crucificação de Cristo, segundo o relato mateano. Então, repito mais uma vez, valeria muito a pena fazer uma leitura comparada, estudar até tema, por exemplo, de um curso bíblico, que de repente futuramente a gente até possa gravar e oferecer, da leitura comparada dos relatos da paixão. Né? Por exemplo, quem tiver interesse, tem um famosíssimo exegeta norte-americano, Raymond Brown, que escreveu, né, justamente a morte do Messias, no qual ele compara os 4 relatos da paixão de Cristo. Então, cada relato é uma catequese teológica para mostrar o sentido da morte de Cristo para aquela igreja. Agora, do ponto de vista cristológico, do ponto de vista da nossa fé, da hermenêutica católica, da fé cristã católica, ou seja, ao contemplarmos a morte de Cristo na cruz, nós estamos contemplando justamente o próprio Deus que dá a própria vida para poder nos salvar, que dá a própria vida para poder nos redimir. É interessante que no próprio Evangelho de Mateus se tem essa teologia de que Cristo veio para salvar seu povo dos seus pecados. E a salvação dos pecados consistiria na entrega dele amorosa ao Pai na cruz. E é isso que nós contemplamos. Então perceba que esse Evangelho é justamente o contrário do primeiro Evangelho que nós ouvimos. Se no primeiro Evangelho o povo aclama Jesus como rei, nesse Evangelho o povo grita crucifica-o, rejeita-o. Por quê? Porque não aceita que o caminho de salvação do mundo é o caminho do serviço, da humildade. Né? Ou seja, Jesus é rei, sim, mas ele governa desde a cruz, entregando a própria vida, dando a própria vida por amor a toda a humanidade. Então, com essa palavra de Deus, com esses textos, nós iniciamos a Semana Santa, que é a semana mais preciosa da nossa tradição cristã católica, que nós possamos vivenciá-la com piedade, com devoção, rezando, participando das celebrações, das procissões, de tudo aquilo que as nossas comunidades oferecerem, mas, sobretudo, que a gente possa renovar o nosso compromisso de ser como Jesus, de aprender com Ele a entregar a nossa vida em favor daqueles que mais sofrem, fazendo essa experiência de kênosis, de não nos apegar ao nosso egoísmo, à nossa própria vida, permanecendo fiéis mesmo que essa entrega de vida nos cause perseguição, intolerância, incompreensão por parte das pessoas, pois é assim que se trata de um caminho de salvação não só pessoal, mas salvação da humanidade e caminho que nos abre as portas do céu. Por isso, vamos pedir a Deus que nos abençoe neste domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Nós vamos rezar as 2 orações propostas para este dia. Oremos. Ó Deus de bondade, aumentai a fé dos que esperam em vós e ouvi as nossas preces. Apresentando hoje ao Cristo vencedor os nossos ramos, possamos frutificar em boas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Deus, eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quiseste que nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça a você e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado, Rádio Comunidade FM, a Web Rádio Nossa Mãe de Birité, que nos cede esse espaço para pregar a palavra de Deus, e a você, querido rádio ouvinte internauta, pela sua audiência. Até o próximo programa, o Pão da Palavra. Se Deus quiser. Tchau, tchau.